Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no Congresso de Hormonologia 2026, trazendo mais informações e uma novidade que nós temos aqui para passar para vocês, não é só falar sobre saúde fisiológica, biológica, mas também sobre a sua saúde financeira. Você é médico, como que está organizada a sua contabilidade? Você considera que está bem organizado? Ou você está preocupado? Será que você está protegendo de forma jurídica, consultiva, o seu patrimônio, a sua carga tributária? Como que está? A casa está em ordem? Por isso que nós viemos trazer aqui para vocês mais uma novidade para vocês do Grupo Confi. Apresento a vocês, Jaime, meu bom amigo, dia. E aí, meu irmão? o herdeiro Marinho. Estamos tentando, né? Seja bem-vindo ao nosso congresso. Rapaz, pessoal, Igor Marinho, eu sou o diretor de novos negócios e operacional da Max Doctor, grande parceiro aqui da Confi. A gente veio conversar hoje sobre análise tributária, controle administrativo e, principalmente, eu tenho uma pergunta, vou fazer uma provocação aqui, ô Jaime. Me perdoe de passar por cima de você. É super válido. Doutora profissional da saúde, você sabe quanto você está faturando na sua empresa? Essa é a questão. Você sabe quanto você paga de imposto? E se você está na melhor alíquota possível? Essa é toda a questão, Jaime. Essa é a questão que deve ser levada em consideração, né? É a primeira, né? A gente pode também entrar num caminho de falar sobre proteção Antes de patrimonial. aprofundar Mas, né? isso, eu gostaria de fazer um comentário. Eu, como empresário, né, com 7 CNPJs, a gente se preocupa muito na questão de quando vai escolher empresário Premium Plus, prestador você de já. serviço na área contábil, porque a gente percebe que muito contador hoje, eles não se aprofundam em conhecimento. Não, então. Eles querem fazer o básico, bem feito até, às vezes, muitas vezes. Ah, vou fazer de uma forma que não caia na malha fina. Isso. Vou tentar, de repente, né, ver com que você não tenha problema. E, às vezes, até dar sugestões que lá na frente pode complicar a situação do profissional. Assim, a gente tem alguns colegas... Não querendo falar mal dos colegas. Não, né? mas o que acontece? A gente tem alguns colegas que eles não se especializam em uma área. Então vai ter muito consultórios, olha só. Vai ter muito escritório de contabilidade que vai atender todo tipo de cliente. Vai atender comércio, vai atender serviço, vai atender supermercado, lojas. Então ele acaba não se aprofundando no assunto. E aí, realmente, o serviço fica aquém do que poderia ser. A minha sugestão aqui, se você, contador, estiver ouvindo, se especialize. Foque em uma área. Estude, se especialize numa área para você poder fazer um atendimento de qualidade, para você deixar de ser um generalista, se tornar um especialista. Olha, como todo ramo, né? A gente está no ramo aqui de medicina e a gente percebe exatamente quando é aquele médico dedicado, que está no final de semana buscando conhecimento, buscando se atualizar. Da mesma forma, o contador também tem que ter essa dinâmica. Todo mundo precisa disso. Da mesma maneira que um médico ele deixa de ser um clínico geral, se torna um cardiologista, um contador clínico geral vai se tornar um especialista em saúde. Mas antes de trazer as soluções, eu gostaria de focar nas dificuldades e problemas. O que o contador que não procura se especializar, quais os erros frequentes que ele comete? Geralmente, o primeiro, mais básico de todos, é a adequação do cliente no imposto errado, basicamente, aqui para o nosso espectador entender com mais facilidade, é enquadrar o cliente no lugar errado. Ele deveria ser lucro presumido, por exemplo, e está no simples. E o faturamento dele já passou do limite e está pagando mais do que deveria. Esse é o primeiro problema.
Ele começa no simples, de repente o faturamento vai gradativamente crescendo. Anexo 3 ou 5. Ele chega num momento que tem que migrar para um enquadramento maior. Pode acontecer, por exemplo, ele deveria estar no lucro presumido já, e só pode trocar uma vez no ano. Então, assim, errou... É só em janeiro? Só em janeiro. Errou... É na virada do ano. Isso. E tem que pedir isso quando? Então, hoje, na abertura da empresa, você seleciona, geralmente você vai estar no Simples, por conta da reforma tributária, então a gente já está entrando numa seara de uma legislação nova, então tá uma bagunça, a Receita está fazendo esforço para ajeitar as coisas, mas a gente está navegando ainda. Então hoje você abre já falando aonde você tá? E isso é uma coisa que já está em vigor desde o ano passado, e geralmente, vai abrir no Simples, anexo 5 ou anexo 3, porque a gente espera que o faturamento de uma empresa nova seja mais baixo. Mas, se você tem, por exemplo, uma situação específica numa alíquota hospitalar, por exemplo, que é aquela empresa médica que tem procedimentos, você já pode abrir na alíquota hospitalar no sentido de que você abre a empresa preparada para entrar na alíquota, que a gente já entra na conversa da solução tributária. Então, quando o médico tem na sua atividade... algo relacionado ao hospitalar, o que seria isso? Qualquer tipo de procedimento, Jane. Todo tipo de procedimento. Procedimento invasivo. Envolva um investimento... procedimentos invasivos. Então, assim, um custo no procedimento. Não. É tipo no sentido Não é só consulta. Não é só consulta. Ele faz alguma coisa. Ele... falando de estética, por exemplo, tira uma verruga, faz um ácido, Gente, esqueci o nome do produto. Do Botox. Isso, faz um Botox, alguma coisa desse tipo, e já consegue colocar. E aí a gente também entra em cirurgias e tal. Não faz diferença você estar atendendo. E às vezes o contador normalmente ele configura você somente como uma consulta simples e na verdade teria que ser enquadrado no hospitalar. Que é a questão dos KINAIs, né? Que é os KINAIs. O que é o KINAI? É o que determina o que a sua empresa pode fazer. Então, se você faz procedimentos, e esses procedimentos são considerados hospitalares, obviamente você deve ser tributado como hospital. E, recentemente, o Tribunal Supremo, ele aprovou isso. Então, realmente, se você faz procedimento, então, você pode ser hospital, ele tem uma tributação menor. Muito menor. Por causa dos custos envolvidos. É porque sim. Entendeu? É porque a Receita decidiu que paga menos. E geralmente, porque assim, os custos envolvidos, na verdade, eles vão enquadrar o hospital no lucro real, por exemplo. Porque se você tiver 70% da sua renda tomada pelas suas despesas, geralmente compensa ser lucro real. Então o que a gente está falando? Existe o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. E cada uma dessas atribuições tem suas legislações específicas. Normalmente, o médico médio que tem um consultório, que trabalha para um hospital, ele é lucro presumido, ele não chega a ser lucro real. É outro tipo de contabilidade, entende? O Simples Nacional é antes do lucro presumido. Então a gente está falando, na verdade, de tamanhos de empresa. Uma empresa pequena geralmente vai ser uma Simples Nacional. Uma empresa média, lucro presumido. O hospital é uma empresa grande. Então, quando fala de contabilidade consultiva, é porque você, na verdade, está avaliando exatamente na jornada do médico em que fase a clínica ou a renda dele está. Exatamente. E muitas vezes o médico, existe um retardamento em ele ser configurado como na parte real em vez do que o presumido. Exatamente. Geralmente ele vai estar onde? Ele vai estar ou no Simples, erroneamente, ou no lucro presumido. No lucro presumido. E aí, qual é a questão? Que é o mais prático para o contador fazer. O Simples Nacional é o mais fácil de fazer. É o Simples Nacional. Ele é o mais simples hoje. E o presumido também, não. Assim, não é uma questão de ser fácil. Mas o real é mais complexo? Muito. Muito mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso. Então, assim, depende de uma análise muito precisa. Sim. Então, olha só, você é empresário, você é médico, tá? Que é empresário. Tem que aprender a ser empresário, coisa que a faculdade não te ensina. Exatamente. Então, o ponto é... Você começou, é simples. Você continuou crescendo, vai ser o presumido. Isso. Mas o negócio engrossou muito, começou a ganhar mais. Vai entrar no lucro real. Será que você já passou pro lucro real? Mas aí qual é Porque é o seguinte, o contador, ele sempre vai, de repente, alguns contadores, não vamos generalizar, mas assim como corretor de seguro, como qualquer outro tipo de profissional, até médico, às vezes são um pouco acomodados, ele quer tudo na praticidade. E aí o que acontece? Eles nunca vão querer enquadrar no lucro real, porque vai dar dor de cabeça e trabalho. E é muito difícil uma clínica virar lucro real. Geralmente a gente para no lucro presumido e aí entra com um hospitalar. Só que qual é a dor?
A dor do médico que acabou de abrir o consultório é diferente da dor que já tem um consultório, que o cara já é empresário, ele já tem funcionário, é outra coisa. É como você falou, o médico, ele aprende a ser médico, mas a natureza da profissão te torna empresário. Entendi. E você precisa aprender gestão empresarial, gestão de pessoas, marketing, gestão financeira, tudo na prática. E que momento, por exemplo, o médico, ele Uhum. deve ser enquadrado no lucro real? Não, no lucro real geralmente não precisa. Mas Não precisa? geralmente não precisa. É quando você tem 80% da sua renda, geralmente, tomada pelas despesas da empresa. Então vamos supor que você fature 100 mil, ou você gasta 80. E aí só sobra 20. Lucro real. Geralmente, a clínica não chega lá. Lucro real é para hospital. Só que hoje, a gente está falando de lucro alíquota hospitalar, que é você pegar um consultório de lucro presumido que tem procedimentos hospitalares e está sendo tributado como uma clínica. Não é uma clínica, é um ambulatório. Está fazendo procedimento. Então você tem que pagar o imposto sobre procedimentos, que é muito menor se você tiver enquadrado no alíquota Imposto hospitalar. sobre os procedimentos. 70% mais baixo, Jaime. 70% mais baixo. A gente está falando de, por exemplo, no Rio de Janeiro, de você sair de pagar de em média 15% para pagar 9%, 8%. E em São Paulo, como tá? Em São Paulo, perdão, eu me confundi. O ISS de São Paulo é mais baixo do que do Rio. Em São Paulo, na casa dos 8% ou 9%. No Rio de Janeiro, você vai pagar aí entre 9% e 10% com a alíquota hospitalar. A média hoje tá pagando entre 15% e 16%. Então a gente está falando de uma redução de 70% na tributação mensal. E 100 mil mês, quanto que representa isso financeiramente mensal? Geralmente, 16 mil de imposto vai cair para uns 8, 7 mil. E fora outras análises tributárias que a gente pode fazer. Por exemplo, a possibilidade de você ter um livro caixa, que é a segunda solução de análise tributária que a gente consegue trazer, que para o médico, para a especialidade que tem gastos com medicamentos, a gente consegue abrir o livro caixa e fazer com que esse medicamento que você está comprando isente uma parte da renda da empresa fazendo o livro caixa, que é basicamente a contabilidade do profissional autônomo. Todo profissional autônomo pode ter um livro caixa. É claro que quando você está numa alíquota hospitalar e pode ter um livro caixa no seu consultório, você está na melhor situação possível. E aí a gente vai ter mais uma queda nessa tributação, só que é uma coisa que precisa ser analisada e conversada diretamente diretamente com o dono da clínica, né? Que seja você, sua esposa, qualquer pessoa. Por quê? Porque depende das despesas. Depende da movimentação financeira da empresa, a gente faz a análise e descobre se pode fazer ou não. E que tipo de despesa você encararia? Ou é encarado? Qualquer tipo de despesa que faça parte... Que está no procedimento, no processo. No processo de fazer funcionar. Então, condomínio, aluguel, marketing, dependendo da situação, advogado. Congressos, você pode colocar no livro caixa, conta de luz, conta de água, internet, telefone, tem muita coisa que pode ser colocado. E material para procedimento. Agora, doutor, o que acontece? Quando a gente tem um médico que não tem tempo, que não tem tempo nem para ele e para a família, muito mais para ele organizar toda essa papelada para alimentar vocês como contabilistas. Que ferramenta vocês têm na Max Doctor que facilite a alimentação desses dados? Deixa eu te falar. Porque eu penso o seguinte, né? Nessa época do ano, todo mundo tá preocupado em entregar lá seus documentos de imposto de renda, ficar juntando os recibos. Esse período, e é um trabalhão. Agora imagina isso todo mês. A gente vai fazer quase 1.000 declarações no escritório. É muito complicado, é um trabalho extra. E para o contribuinte também. E você imagina para um empresário médico. E vamos lá. São duas dores diferentes de novo. Porque uma é a dor administrativa do consultório que acabou de abrir. Então a gente está falando de um médico recém-formado, recém-especialista, cardiologista, dermatologista, o que for. É uma dor diferente do médico que já é um empresário, assim, mais formado. Eu estou falando de uma clínica maior, já estabelecida no mercado, que exige muita atenção. Então você tem dois caminhos. Você começar organizado. E se seu consultório abriu agora e tiver grana, excelente. É um serviço de administração financeira. A gente consegue fazer esse serviço, inclusive. A gente faz lá na Lamax Doctor. Por quê? Eu acho esse serviço já é uma venda de conhecimento que vai um pouco além da venda da análise tributária. Porque a gente está falando de economia de tempo. Então você, Jaime, você é o Dr. Jaime, dermatologista. Se você não dedicar
uma quantidade de horas ao seu financeiro, você vai começar a ter problema. E é um problema diferente do problema contábil. Só que a sua contabilidade, ela depende que você faça isso, para que ela atenda de você de forma correta. Então, o que nós pensamos? Então, olha, a gente vai tirar essa dor de dentro do consultório. Nós vamos fazer seu financeiro. Conta a receber, contas a pagar, abatimento de cartão de crédito, notas fiscais, tudo. Relatórios semanais, tudo. E o que o nosso cliente vai fazer com isso? O que ele quiser. Você ganhou tempo. É exatamente isso. Quanto tempo você está investindo no financeiro da sua empresa, aonde você poderia estar atendendo ou tirando uma folga, descansando? Essa é toda a questão. É uma dor um pouco diferente. A gente não está falando de economia, por exemplo, direta de dinheiro. A gente está falando de uma economia de tempo, de trabalho. É uma economia de homem-hora. Então, se você, Jaime, hoje, com as suas 7 empresas, dedica 15 horas de administrativo, contrata a gente. Não precisa que a gente é parceiro. Mas contrata a gente, você vai economizar 70%, 80% desse tempo. Porque a gente ainda vai precisar que você faça os pagamentos e verifique alguns relatórios, fazendo uma reunião. E é tudo isso. A solução de quê? Tempo. É ganhar tempo e conhecimento. Basicamente isso. Por quê? Você sabe quanto você fatura hoje? Sabe? Sabe quanto você gastou? Pois é. Sabe? Esse é o Perfeito. complicado. Então, qual é o custo do seu custo hora? Você sabe quanto custa a sua hora? Para você tomar atitudes, fazer um planejamento, fazer um orçamento do consultório. Eu vou alugar uma salinha aqui que eu não estou utilizando para o meu colega. Quanto custa a hora do seu consultório para você cobrar ele? Como se faz o pagamento para um colega de forma correta, que não te gere riscos? Entende? É esse tipo de coisa que a gente consegue fazer. E aí, onde é que a gente entra com a administração financeira? Um colaborador vai te gerar muito mais gastos e, né, férias. Então, assim, se você é uma clínica média, serviço financeiro resolve tudo. Você vai economizar tempo, não tem férias, porque eu estou prestando serviço para você. Então, eu preciso ter alguém para te atender. Durante o período de férias, por exemplo, do seu administrador principal, você vai ser atendido por outra pessoa? Vai. Mas não vai ficar sem. O atendimento vai estar lá sempre. Relatório semanal, tudo bonitinho. Onde é que a gente vai entrar? Tempo. Tempo e conhecimento. É você saber a informação que você não tem tempo de estudar para ter, para você fazer. Aí você vai falar para mim, mas e aí, Igor? Como é que funciona isso? Clássico. Todo banco tem como gerar um acesso secundário. A gente pega o acesso secundário, é um acesso que não tem autorização para fazer pagamento, apenas verificar as coisas. Configura todo o pagamento, configura todas as notas, automatiza as notas se for necessário. Tudo isso. E você, doutor, doutora, prestador de serviço de saúde, precisa só dar atenção pra gente o quê? Uma vez por mês e semanalmente para você ver o relatório de pagamento. Apenas isso. Vai ter acesso a banco, vai ter acesso a sistema. E é o que eu tinha te falado mais cedo, quando a gente estava conversando antes da entrevista. O serviço administrativo é uma economia de tempo. O serviço tributário é uma economia de dinheiro. Os dois juntos é o melhor caminho. Não tem como você fazer coisa melhor do que você ter o controle administrativo e o controle tributário do seu consultório. Excelente. Entendeu? E como que vocês ajudam o médico a alimentar esses dados? Então, a gente tem uma série de sistemas. Tem um sistema para o profissional autônomo que gera os recibos automaticamente dentro do Receita Saúde. Você não precisa entrar lá. Você vai colocar no nosso sistema e o sistema vai gerar o recibo. Também para fazer o controle do livro caixa que eu falei, você consegue colocar suas despesas lá e nós depois coletamos toda a documentação, fazemos toda a correção se tiver alguma coisa errada e fazemos análise tributária para que você não perca nem gaste desnecessariamente. E para a parte da empresa, nós temos um sistema que você pode ter um aplicativo no seu telefone, pode escanear documento direto dele, tá? Você pode acessar de onde você tiver a sala, entre aspas, a página da sua empresa, e lá vai ter tudo. Comunicação com a gente, todas as documentações que nós enviamos para você, todas as documentações que foram vistas pela sua equipe, a hora e o usuário que viu. Então, assim, em vez de você estar me mandando e-mail, tá no aplicativo no seu telefone, tá no seu computador. Você quer tirar uma foto? Na verdade. Você quer tirar uma foto do documento? Dá para tirar. Dentro do aplicativo você consegue escanear um documento que você tem que me enviar. Quer me enviar por e-mail? Também consegue enviar por e-mail. Porque dentro do seu sistema você tem um e-mail onde você pode mandar para esse e-mail e esse documento vai direto para o seu programa de coleta de documentos. Interessante assim, isso. Eu particularmente acho que é uma das soluções mais avançadas que a gente tem hoje em questão de gestão organizacional. É uma das melhores coisas que a gente já fez.
Na parte financeira, o mesmo sistema tem o controle financeiro. Você está no mesmo programa, fazendo o controle financeiro da documentação e o controle fiscal e contábil. É no mesmo lugar, no mesmo site. O máximo que você vai fazer é o quê? Ter, de repente, um usuário diferente para aquele seu funcionário que te ajuda nisso. E no caso aí, o empresário tem um custo adicional para usar esse sistema ou esse é todo cliente Max Doctor tem acesso? Então, tem um custo inicial de abertura, mas a gente dá o sistema para o cliente. Ele vai pagar só os honorários e o sistema está gratuito. Ele está dentro da... Só tem um custo para fazer a configuração inicial. Porque assim, eu preciso abrir servidor, tenho que fazer configuração de conta, eu vou dedicar horas de atendimento de um consultor para poder fazer a abertura de conta, para poder fazer treinamento da equipe, tudo isso. E essa abertura inicial, a gente geralmente cobra no honorário, e aí depois ela morre e volta para o honorário normal. Entendi. O sistema de livro caixa custa R$300 por ano. R$30 por mês. Ou seja, que é só para manter, vale a pena, né? É só para manter a automação do cliente. Sim. Só para manter a automação dele, do GCBinho. Se você quiser, a gente bota dentro do honorário, acabou. Não precisa pagar um boleto à parte. Dentro do honorário tá lá os R$30 e ele mantém o sistema, porque ele também envia os recibos para os pacientes, de dentro do sistema. Qual é a principal dor hoje do médico? Olha, hoje é a reforma tributária. Se você, médico, não está ciente do que está acontecendo, eu sugiro que você pesquise para saber o que está acontecendo em relação à retirada de lucro. Ou procure um consultor que estamos falando eu ia aqui. entrar nessa agora. Pesquise e fale com a gente. Por quê? Hoje o médico vai tirar 50, se ele tirar 50 mil de faturamento, e normalmente uma clínica média retira isso, tá pagando 10% de imposto. E a retirada é o líquido, Jaime. Não sei se você tá sabendo disso. Se você retira 50 mil, tá isento. Se tira 51 é um líquido, e aí você precisa fazer um cálculo inverso para descobrir qual é o bruto. O bruto reduzido do líquido é o imposto que você vai ter que pagar. Entendeu? É assim que funciona hoje. E aí nós temos outras diversas soluções jurídicas para que você consiga ter a melhor solução possível para essa retirada. A gente organiza tudo, e no caso são as holdings e as SCPs. E aí é uma conversa muito mais longa. No caso de você... Com certeza a gente vai ter mais episódios aqui de entrevistas, né, para falar sobre uma soluções. Conversa muito mais longa, principalmente inclusive... aquele cliente mais maduro, que tem um maior patrimônio. Exatamente. Já está naquela fase de sucessão patrimonial. Exatamente. Quer envolver seus filhos. Então é muito importante fazer essa blindagem. Exatamente. Até porque se de repente essa blindagem também pode ser até antes, diante da questão trabalhista, né? Porque os processos trabalhistas também é uma coisa que pode levar uma fatia do patrimônio do médico. A gente tem toda a equipe de RH e judiciário para ajudar nesse tipo de situação. Temos vários parceiros que lidam com trabalho, que lidam com processos trabalhistas. Mas a maioria só se preocupa no momento da sucessão, né? Porque assim... Eles tardam muito, você acha? Assim, na hora de fazer uma holding? Hoje não está acontecendo tanto porque a holding está se tornando uma solução tributária também. Então, tem algumas regras que precisam ser seguidas, né? Tudo uma questão de organização no final das contas. Mas a holding, ela vai ajudar na sucessão, ela vai ajudar na distribuição de lucros. No caso, se você tiver uma empresa familiar, principalmente na sucessão. E a gente tem uma estratégia hoje que envolve 3 holdings diferentes. Uma societária, no seu caso, por exemplo, você tem 7 empresas. Uma de imóveis, imobiliária, para caso você tenha muitos imóveis, e a terceira que domina... Você considera do que você viu lá, que eu tô nesse enquadramento também, na questão dos imóveis, não é considerado muito? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Talvez seja útil para você para controlar os aluguéis. Controle de aluguéis. Porque você está com uma quantidade de imóveis já, que na legislação nova vai fazer com que você seja um prestador de serviço. Mesmo sendo uma pessoa física, entendeu? Sim, porque existe uma locação aí, né? Existe uma questão renda extra aí. Exatamente. Então, assim, entendi. A holding vai... Não só isso, ela também vai te ajudar futuramente a fazer a sua herança. A organizar a sua herança, até numa questão de falecimento, até numa questão assim de você estar doando os bens antecipadamente para os seus filhos. Então você já está fazendo isso. E aí tem toda uma questão de retirada que a gente consegue organizar, mas aí essa é uma conversa que a gente precisa envolver o advogado. Com certeza. Assim, olha, temos mais soluções para vocês médicos, vamos trazer muito mais conteúdo relevante na área contábil, na área tributária. Soluções importantíssimas. Agradecemos, Igor, pela tanta informação que você nos trouxe, e com certeza nós vamos ter mais episódios dessas entrevistas com mais informações relevantes para ajudar você realmente a ter uma melhor decisão na hora de cuidar da sua tributação e da sua questão fiscal da sua empresa, não é isso? A tributação, fiscal e administrativo.
A Exatamente. gente tá lá, como eu falei pra você, a gente tá lá pra pegar um médico no colo, pegar ele na mão Exato, e exato. ajudar a resolver os problemas. Assim como eles nos pegam quando a gente vai lá no Claro. consultório, né, para tratar de um problema Claro. de doença, né, ou de repente até uma preventiva, aqui também você faz um trabalho preventivo, a fim Exatamente. de que ele não caia na malha fina, também faça uma boa tributação, não tenha dificuldade de repente pagar, né, um problema de A pagar. análise é de ponta a ponta, Jaime. De ponta a gente a ponta, entra né? na empresa e termina a análise na sua pessoa física e no seu imposto de renda. Excelente. Tamo Igor, junto muito com obrigado pelo profissionalismo. Que pena que Nada, seu pai querido. não pôde vir, né? Infelizmente, no próximo ele vai estar junto, Com a gente pode certeza, entrevistar com ele também. certeza, exatamente. A gente vai fazer, de repente, uma entrevista lá no Rio de Janeiro. Com certeza, Ok? façam. Ele é, assim, monstro do assunto, Sim, com certeza. domina tudo. Mas com tudo. certeza ele tem um grande herdeiro aqui Espero que sim. Tô aqui, né? Tá tentando. que vai com certeza assumir a diretoria da empresa no futuro. Assim finalizamos mais uma entrevista aqui na área contábil agora, não saúde, mas com certeza de super relevância Jaime, para você, médico. Perdão te interromper. Na sua saúde tributária e fiscal. Ó, Saúde tributária e fiscal, aguarde claro. isso. Quem é que cuida da saúde da sua empresa? A gente. É isso aí, é verdade. Não é? Saúde tributária e fiscal. Quem é que cuida da Excelente. saúde do marketing? Confia. Confidesign. É, então. É isso. Ou seja, Confidesign trazendo mais soluções para você, médico, nossos queridos clientes. Um prazer, querido. Obrigado Nada. pela informação. Eu que agradeço o tempo. E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso de Hormonologia 2026.